Olá, tá começando mais um Rotas da Bola, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos falar de futebol, vamos falar da outra metade da fase quartas de final da Copa do Mundo, no 17º episódio do Rotas Especial para a cobertura da Copa do Mundo no Catar. Eu sou o Pedro Abílio e comigo o editor do Tempo Esportes, Fred J. E aí, Fred, tudo bem? Tudo bem, ó. E a expectativa, como é que ela fica, hein? Você falou no último episódio, tá gravado, que esse lado das quartas de final tava mais legal que o outro lado. Tava mais legal mesmo. Eu falei? Falou. E você concordou? Eu concordei. Então tá certo. Lado que temos Marrocos e Portugal, Inglaterra e França. São as seleções que vamos falar hoje sobre a trajetória delas até aqui, principalmente como foi avançar das oitavas de final, aquelas que essas seleções eliminaram e principalmente os confrontos que estão desenhados pelas quartas de final, passando, as equipes vão se enfrentar, né, nas semifinais também. Por isso, ainda mais importante, né, a análise nesse momento com as seleções se afunilando, com a Copa do Mundo chegando à sua reta decisiva. Vamos falar sobre os duelos, né? Dia 10, sábado, últimos semifinalistas serão conhecidos, portanto, Marrocos e Portugal é o primeiro tema. Marrocos e Portugal, inclusive, sexta-feira, Marrocos e Portugal, meio-dia, né, no sábado. Exato. E depois o jogo entre Inglaterra e França às 4h. Vamos começar pelo jogo de Portugal, pelo jogo de Marrocos. A seleção portuguesa, Fred J, de Cristiano Ronaldo, ou às vezes de Fernando Santos, mais de Fernando Santos do que de Cristiano Ronaldo nessa semana, mas Portugal é favorita contra Marrocos? Não dá pra falar que não é. A Espanha também era. Mas Portugal é. Portugal tem mais jogadores com capacidade de decisão. E a gente vai trazer para o nosso debate aqui, eu vou querer te ouvir também, sobre qual a melhor formação do Fernando Santos. Com o Cristiano, sem o Cristiano, o rendimento de Portugal contra a Suíça foi muito claro. Acho que sim. Se a gente for basear nesse o jogo de oitavas de final, a resposta minha e sua vão ser idênticas. E talvez de todo mundo. Desde o início, né, Pedro, eu falei uma situação aqui a respeito de Portugal, que se o Cristiano não atrapalhasse e jogasse junto, Portugal iria longe. Não dá pra gente cravar ainda que ele joga junto. Teve os casos, teve uma quantidade de birras aí ao longo da Copa, e talvez na hora que você estiver nos assistindo ou ouvindo, ele já deve ter feito outra birra que a gente não sabe. Para mim é um fator muito importante. Portugal é favorito porque tem melhores jogadores, porque o técnico, depois de tantos anos, conseguiu ajustar um sistema que, enfim, consegue utilizar as peças maravilhosas que ele tem em mãos. E olha que não tem o meu parente, né? O Diogo Jota, meu atacante, machucado. Pois é. Tem o Bernardo, tem o Bruno, que joga muita bola. Acho que o jogo é muito em cima do Bruno também. Boas opções. Gonçalo, Rafael Leão. Uma defesa estabilizada. Sujeita a alguns tropeços, mas estabilizada. Com o Pepe muito bem. Com o Rafael muito bem. Tem, né? Isso sem falar as opções de Cancelo. É uma ótima seleção. Ela é favorita. Marrocos, nós vamos falar mais detalhadamente a respeito, mas Portugal tem uma grande chance de voltar à semifinal nesse jogo contra Marrocos. Com o Cristiano, não sei. A sensação que eu tive no jogo contra a Suíça é o seguinte: o time voou, no final entrou o Cristiano, batendo alguns recordes. Aliás, nesse jogo, uma das fotos mais emblemáticas da história das Copas, Cristiano cantando um hino no banco, e os fotógrafos todos praticamente virados para o Cristiano. É que dá uma ideia da dimensão que ele tem. Claro. E acho o seguinte, Pedro, quando o Cristiano entrou, o jogo mudou. Um monte de gente tentando dar a bola no Cristiano, aquela coisa. É um mata-mata, cara. Se inventar de ficar fazendo isso, com o Cristiano mais tempo em campo, sem o jogo resolvido, a coisa pode mudar de figura. Eu acho que é mais ou menos por aí. Acho que a gente pensa mais ou menos semelhante, né? Sim, eu concordo que a seleção portuguesa tem uma boa safra. Inclusive, já falei aqui que é a melhor geração, né? Enquanto seleção portuguesa,
Olha que tiveram até alguns nomes que ficaram de fora e chamaram a atenção, mas enquanto seleção, essa é a melhor das últimas Copas do Mundo. Se eu não estou enganado, desde 2008, num grande torneio, né, num Continental ou na Copa do Mundo, o Cristiano não começava no banco um jogo. Então, é muito emblemático realmente. Em 2006 ele já foi para a Copa da Alemanha como uma grande estrela. Ainda não era titular, mas enfim. Ele usava 17 ainda em 2006, usou na Euro 2004, que é em Portugal, com o Filipão. Perde a final. Pela Grécia. Mas ele já era titular, ele já era destaque. A gente pode falar então, desculpa te interromper, que tem 18 anos que ele é um protagonista, por um tempo ali com o Figo e tal, mas... E aí, nesse momento, muitas pessoas questionam a questão da ingratidão, né? Foi a palavra que usou, por exemplo, a Kátia, a irmã do Cristiano Ronaldo, nas redes sociais depois do jogo. Porque ele tem sido muito criticado e parte da imprensa e da torcida portuguesas defendem que o Cristiano deveria realmente já ter ido para o banco de reservas há algum tempo. Ora, a gente não discute vira e mexe aqui como o Brasil joga melhor? Você pensa diferente. Eu penso também que com o Neymar o Brasil é muito melhor. Mas tem gente que não. Tem gente que discorda. Tem gente que acha que ele prende um pouco o jogo. E o Cristiano Ronaldo faz com que a seleção seja dependente de um jogador que promete ser decisivo o tempo inteiro e nem sempre vai entregar essa decisão, porque hoje ele não tem mais aquela explosão física que tinha antes para resolver a situação sozinho. Muitas vezes foi o Cristiano Ronaldo quem resolveu a situação sozinho, evitou vexame da seleção, não só na Copa, mas em eliminatórias algumas vezes, né? É importante a gente se lembrar daquela Suécia, né? Daquele Portugal e Suécia do Cristiano contra o Ibra em 2013 para classificar para a Copa do Mundo do Brasil. O responsável é o Cristiano Ronaldo, se não fosse ele a seleção não teria se classificado para aquela Copa do Mundo. Tem outros momentos muito importantes, apesar de ter um coletivo muito forte, a Euro que Portugal vence de forma inédita, passa muito pela liderança dele também. Lembrando que Portugal foi campeão com o Cristiano Ronaldo no banco. Com o Cristiano Ronaldo no banco. Uma piadinha, mas é real. Ele efetivamente foi campeão. Ele se machuca logo no início do jogo, né? E aí entra o Éder, muito criticado também, né? E dá no que dá. Mas vira e mexe isso acontece, o Fernando Santos encara isso pela primeira vez, né? Acho que ele, pela primeira vez, estabelece ali uma situação e concordo que a seleção portuguesa, com essa boa safra que citei, tem nesse momento essa chance de depender menos do Cristiano Ronaldo a ponto de ter ele como uma opção no banco de reservas. Vai ser reserva contra Marrocos? Vai ser reserva numa eventual semifinal? Vai ser reserva numa eventual decisão? Não dá para cravar porque cada jogo é um jogo. Mas naquela partida contra a Suíça, eu entendo que não tem só a ver com o fato dele ter reclamado da substituição contra a Coreia, do fato dele ter sido birrento, como você tem destacado aqui. O Cristiano Ronaldo tem um fim de carreira melancólico nesse sentido, né? Ninguém gostaria de ver isso acontecer porque prejudica também o Cristiano de dentro de campo, que é o que a gente gosta realmente. Mas eu entraria contra Marrocos com o Cristiano Ronaldo no banco de reservas de novo. Como é que você tira um garoto que está vivendo uma boa fase no clube, está jogando uma Copa do Mundo pela primeira vez e faz 3 gols no mata-mata? Você quebra, é uma questão até de confiança do técnico, né? O técnico confiou nele no jogo contra a Suíça. O cara vai, fez 3 gols e deu uma assistência. É verdade, né? Só para lembrar. Então, ele o gol do Rafael Guerreiro. 4 gols. E aí, no jogo seguinte, você coloca o cara no banco, assim, joga o astral do cara para baixo, né? O cara, pô, não é possível. Ok, beleza, o Cristiano Ronaldo. Mas, sim, né? Inclusive, há uma reverência muito grande, né? Quando ele entra no jogo, o Cristiano Ronaldo, o Pepe sai lá de trás, já vai colocar a faixa, toma aí, tal, é sua. Mas, cara, se ele faz isso, ele quebra o astral do garoto e pode quebrar, de repente, até o grupo mesmo. Ou você acha que todo mundo lá é hiper amigo do Cristiano Ronaldo? Acho que não. Não é essa impressão que passa, né? Até porque ele cria um distanciamento muito grande com relação aos jogadores mais jovens. Essa liderança, esse fator mais agregador, assim, o Neymar tem melhor, né? O Neymar tem muito melhor. Ele consegue receber o Rodrigo, o Vinícius, o Rafinha, o Antony, de uma forma que o Cristiano não consegue se relacionar.
Tem uma fase do Cristiano Ronaldo, né, naquele período do trio MSN no Barcelona, que o Real tinha o Bale e o Benzema junto dele, né? E aí, Messi, Neymar e Suárez sempre apareciam jantando juntos, as famílias amigas, e o Cristiano Ronaldo vem a uma coletiva e diz: a gente não precisa ficar abraçando, tirando foto pra gente jogar bem, a gente tem que resolver ali dentro de campo. O Cristiano Ronaldo não participaria da dancinha. Eu acho que o Cristiano Ronaldo não participaria da dancinha, ele ia ficar... Tanto que a impressão, a sensação que dá no gol do Rafael Leão é que ele só se lembra de comemorar depois que ele reclama que o Rafael não tocou a bola para ele. Mas isso é histórico dele, não é o Cristiano Ronaldo de hoje, né? E faz parte, eu entendo, esse lado super competidor que ele tem, não é uma coisa que é fácil de compreender para a gente que não vive essa realidade do esporte de elite, né? Mas ele nitidamente pede a bola, o gol acontece, ele dá uma... E é um golaço. E depois ele vai comemorar. Um golaço. Os garotos de Portugal estão jogando muito bem. E tem uma situação diferente. Portugal tem uma segurança no gol diferente dessa vez, que ainda não tinha se estabelecido. O Anthony Lopes, ele já é um goleiro de muito tempo no futebol português, né, mas ainda vinha sendo uma sombra ali ao Rui Patrício, meio que intocável na seleção portuguesa. Então até essa mudança eu acho que se deve ao Fernando Santos, e essas quartas de final, uma eventual semifinal, já seria uma grande conquista para essa geração. Afinal de contas, tem um time muito jovem, a seleção portuguesa. Então, para mim, favorita Portugal e sem Cristiano Ronaldo na escalação de cara. Eu concordo. Depois que o leite azedou, ele chegou a publicar algumas mensagens em redes sociais, somos todos... Ele não vai para dancinha, mas publicou uma mensagem. Eu não tô falando aqui que ele não gosta dos caras. Eu nem acho que é isso também. Não tem relação com os jogadores em si. Mas porque ele não é. Você vê quem tá ao lado do Cristiano Ronaldo sempre nas imagens da seleção de Portugal. O Ricky Regufe, o Ricardo, que é o assessor dele, que é o amigo dele, que ninguém sabe por que trabalha na Federação Portuguesa. Mas é um amigo do Cristiano Ronaldo que está o tempo todo ao lado dele. O Cristiano é um grande líder, é uma grande referência para todos esses jogadores da seleção dele. Mas ele não é essa figura agregadora, e talvez isso faça um pouco de diferença no ambiente. O Pepe também, aparentemente, tem uma relação... Jogaram juntos no Real Claro, Madrid, sim. Né, jogador da geração antiga. Eu acho que tem um pouco disso. O Pepe está nesse bolo também, que é um líder do grupo também. E talvez seja até uma pessoa importante para baixar um pouco a bola ali. Uhum. Né, olha, vamos respeitar, etc. Nós vamos discutir no outro Rotas da Bola a questão do Ronaldo competitivo jogando na Arábia Saudita. Tá? Para mim, uma grande decepção se isso realmente acontecer. Tá? Uma enorme decepção. Enorme. Só para deixar registrado, vai ter um outro Rotas da Bola, pós-Copa, aí a gente discute isso. E o Marrocos é a maior surpresa da Copa? A gente deixou isso no ar também no último Rotas. Olha, para mim... foi um tanto quanto difícil a eliminação de Marrocos na semifinal da CAN, né, da Copa Africana de Nações esse ano, porque houve muitos momentos em que a seleção de Marrocos ela conseguia equilibrar as forças, né, com Senegal e com o Egito, que fizeram a decisão. Então dava vontade de ter uma final de 3, porque as 3 seleções jogaram muito bem. Marrocos já vem de um histórico bom, né, e tem alimentado o mercado de elite no futebol europeu com bons jogadores. Tem uma arrancada do Ziyech no jogo contra a Espanha, já na prorrogação, que é impressionante. Assim, o controle de bola, o fôlego que ele tem, é um jogador muito diferente. E aí aparece para exaltar os outros, né, os companheiros, como o Buffal, né, que acabou saindo do jogo antes também, mas foi um grande destaque contra a seleção espanhola. Mas entendo que a seleção de Marrocos está longe de ser um franco atirador contra Portugal, e não entendo nem que não tenha responsabilidade não, porque a seleção portuguesa também não é lá aquela tradição toda de Copa do Mundo. Mas vejo que esse confronto está muito mais equilibrado, apesar do leve favoritismo que eu entendo para Portugal. Resumindo, Pedro, o que eu percebo é o seguinte: só quem não acompanha, e a Copa do Mundo traz isso, que é natural e é legal. Muita gente que nunca viu, claro, que não acompanha, que não está aqui igual a gente, que trabalha com isso, que às vezes, poxa, esse marroquino que surgiu aqui no Ajax, quem que é esse cara aqui? Pode ouvir, pô, esse cara é bom, hein, cara.
Essa seleção aqui, olha, em relação à Copa Africana, entendo que o Marrocos jogou bem, mas é um futebol menos vistoso do que tanto o Egito quanto Senegal. Sim, sim. E talvez isso também crie uma... não joga legal, não, né? Time feio. Mas Marrocos, acho que ele deu um cartão de visitas ao fazer o jogo, para mim, decisivo da primeira fase, que é vencer a Bélgica. Marrocos não era favorito. Marrocos não ia classificar. A gente voltar no Rotas da Bola prévia lá, a gente não colocou Marrocos como um dos classificados. Mesmo vindo de uma boa Copa Africana, mesmo com bons jogadores. Na hora que passa, dá um sustinho. Na hora que elimina a Espanha, opa. Poderia ter eliminado no tempo normal, hein? Poderia. E assim, o que eu percebi muito vendo o jogo contra a Espanha, é que Ziyech, os mais experientes, mais rodados, Hakimi, esses caras, eles estavam muito tranquilos. Né? Ouça também e veja o episódio dos naturalizados, né? Estamos falando de um holandês e um espanhol, né? O Ziyech nasceu na Holanda e o Hakimi, inclusive, nasceu em Madrid. Eu acho eles muito tranquilos. E isso, a rodagem do futebol de elite permite a esses jogadores, que também não vão entrar tão assustados assim, imagino, diante de Portugal. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Eles jogaram a prorrogação, tiveram toda a carga emocional dos pênaltis. A gente fez isso com a Croácia também. Chega mais cansado? Ou é o maior momento da história do futebol do Marrocos e o cansaço, ninguém tá querendo nem saber porque é a Copa do Mundo e vão pro pau? Eu acho que se eles assistirem as imagens das ruas de Marrocos depois... Marrocos? Será só? de todos os lugares. Da Espanha, né? Inclusive, várias ruas da Espanha. É verdade. Eu acho que se eles colocarem esse fator motivacional à frente, a seleção é bem preparada fisicamente para equilibrar as coisas. Portugal agora tem um time de muito fôlego, né? João Félix correndo o tempo todo e participando mais da articulação, né? Porque aí exige um pouco menos do Bernardo e do Bruno Fernandes, né? Eles ganharam um outro articulador a partir do momento em que o João se estabelece, né, na seleção. Há algum tempo a gente já fala dele no Atlético de Madrid, mas ainda assim ele era reserva na seleção portuguesa por bons momentos, mas agora assume ali o lado esquerdo e uma criação que faz com que ele corte na maioria das jogadas para dentro, para se movimentar perto de quem está lá na frente também. Nesse caso foi o Gonçalo Ramos que foi o grande beneficiado disso, mas é um ataque de muito fôlego, né? Só que eu acho que Portugal vai ter esse problema na defesa, né? Vai ter que correr atrás dos jogadores de Marrocos que gostam de ficar com a bola, tem essa característica de muitos lançamentos, mas é uma seleção que faz isso de forma inteligente, briga pela segunda bola de forma muito intensa ali na metade do campo, então tem algumas situações que vão equilibrar essa questão física que é desgastante realmente, né? Mas é isso, é o fator motivacional, é o que você falou. Lembrando que é uma defesa muito bem postada, a de Marrocos, muito bem postada, só que vai ter trabalho. Provavelmente não, certamente. Vai pegar o ataque mais poderoso até então de tudo que apareceu na frente até agora. Então, Marrocos vai ser testado, na minha opinião, em um outro nível. Um nível muito diferente. Aí a gente vai entender, né? E você falou do João Félix, o Hakimi vai ter trabalho demais. Porque vai ter muita gente caindo no lado dele, muita gente que conhece ele, sabe como que ele joga, enfim. É um duelo muito mais interessante do que muitos acham que é um favorito, etc. Enfim. Duelo interessantíssimo. Daqui a pouco a gente faz o nosso palpitômetro. Vamos de França e Inglaterra? Aí é que eu quero vir. Onde estão os favoritos? Onde estão os grandes craques? Onde estão os decisivos, né, dessa Copa do Mundo? É que o Mbappé gosta de Copa, né? O Mbappé pegou um gosto pelo negócio que é diferente para ele jogar a Copa do Mundo. E aí eu acho que é o ponto de desequilíbrio dessa seleção da França. É o maior duelo dessa fase quartas de final, Fred? Sim. Sim.
Se a gente for imaginar, em termos de tradição, tem Argentina e Holanda. Mas França e Inglaterra têm uma rivalidade histórica, cultural, regional, né? Não dá para comparar. Não dá para comparar o que envolve um duelo desse porte. É um encontro de uma geração vencedora francesa que pode se afirmar ainda mais como um possível tricampeonato de Copa contra talvez a seleção da Inglaterra mais organizada e mais capaz de fazer alguma coisa, talvez desde o título de 66. Não é nenhum exagero. Porque a Inglaterra chega mais 2 vezes em semifinais. 90, que é um time ok, mas não era um time brilhante, tinha ótimos jogadores, tinha o Gascoigne, tinha o Lineker, tinha o Chilton, goleiro. Empata com a Alemanha, sai nos pênaltis na semifinal, mas era um time bem organizado. 2018, base desse atual time, era um time menos maduro, menos habilidoso e menos pronto do que esse de 2022. Essa, pelo menos, é a minha avaliação. É um time com mais opções. É o time que tem o Foden, é o time que tem o Bellingham, é o time que tem o Saka, é o time que tem o Rice. É um time melhor. Concorda comigo? Claro. A base é semelhante, mas esse time é melhor. Muito. Para mim é bem melhor. Então a Inglaterra chegou na semifinal, perdeu a Eurocopa no meio desse caminho para a Itália, o que já deu, na minha opinião, perdeu, não ganha nada. Deu o caráter de estamos chegando na final, estamos decidindo, estamos lutando por alguma coisa, teve a Liga das Nações no período, tá ali. Pra gente falar uma favorita, a gente tem que escalar uma, a minha opinião é a França. A França, ela tá um patamar acima e tem o Mbappé. A França tem o Mbappé. O Mbappé é um monstro. É um monstro. Chega num momento de maior teste, na minha avaliação, da história moderna da seleção da Inglaterra. Se a seleção da Inglaterra vence a França e avança para uma semifinal, isso vai dar um ar completamente diferente. Mesmo que perca na semifinal, etc. Já quebra um paradigma, o paradigma das quartas de final, que a Inglaterra parou tantas vezes, quebra uma questão da rivalidade ali, ganhar da França com o Mbappé. Para a França é uma afirmação. Para a Inglaterra é uma coisa muito maior. Se chegar na final, se ganhar, aí nós vamos discutir lá na frente. Mas é um momento chave da história do futebol inglês, com um campeonato tão badalado, o melhor campeonato do mundo, mas com a seleção, a hora é essa. Ou vai esperar mais 4 anos? Aí tem muitos jogadores jovens, né, que talvez boa parte ainda joguem a próxima Copa do Mundo, mas é difícil. É difícil não chegar nesse ponto que você citou, né, sobre a motivação que esses jogadores têm de fazer história com a camisa da seleção inglesa, e uma história que muita gente já cobrava há bastante tempo, mas que eles têm essa oportunidade pelo potencial. Com relação à França, Fred, é difícil estabelecer se o Mbappé é ou não um jogador que cria dependência no time, porque talvez o reserva imediato fosse o Nkunku, né, que foi cortado muito cedo, poucos dias antes do início da Copa, e em termos de chamar a responsabilidade, deveria ser o Benzema, talvez até mais que o Mbappé, mas isso por razões óbvias, pelo estrelato que o Mbappé alcançou muito cedo, não aconteceu, e pela lesão do Benzema, obviamente. Mas o Mbappé, ele faz com que a seleção jogue muitas vezes pelo lado esquerdo para ele, mas ele resolve. É um jogador de volume muito alto de participações em jogadas perigosas, né, e principalmente das participações efetivas em gols, os gols e assistências que o Mbappé tem distribuído nessa Copa do Mundo. Eu falei que gosto de Copa porque em 2018 ninguém apostava que seria realmente uma Copa do Mbappé, um jogador tão grande como ele se mostrou, tão jovem. E esse ano mais consolidado, com valorização no PSG, né, o que não é muito difícil, mas com a supervalorização que ele alcançou,
é inalcançável por todos os seus companheiros de elenco nesse momento, inclusive o Neymar, inclusive o Lionel Messi, mas é o grande jogador que pode fazer a diferença nesse jogo. Eu aposto que a seleção inglesa é tão acostumada, né, a essa situação de marcar por zona, de esquecer que existe um grande craque, um jogador. Acho que a seleção vai tentar montar em cima do Mbappé com 2, 3, sempre que possível, revezando para tentar parar ele, porque é o motor, né, dessa seleção francesa. A gente imaginava, poxa, mas sem jogadores importantes no meio, sem um zagueiro titular, sem uma opção direta no banco, o que é que vai ser da França nessa Copa do Mundo? Vai ser do Mbappé. Ele chamou para ele. Ele chama para ele. Agora, beleza, o Mbappé chamou para ele, mas é um Griezmann muito diferente também, né? É um Griezmann muito mais participativo e um Griezmann que volta muito para achar o jogo de frente. Ele vem até o campo defensivo muitas vezes. E aí eu ficava me perguntando sobre a questão física, né? Como é que vai ser o Griezmann nessa Copa, nesse pique o tempo inteiro? Porque ele já faz desde a estreia. E aí o Deschamps acha para o Griezmann uma nova função, né? Que não tão próximo ao ataque, mas sendo ainda assim muito importante ofensivamente, mas a partir de uma construção mais inteligente. Acho que o Griezmann evoluiu muito nos últimos tempos, com toda a experiência difícil que passou, né? Nessa transferência para o Barça, agora volta para o Atlético de Madrid. Tem sido, na minha opinião, disparado o segundo jogador dessa seleção francesa, porque o Mbappé desequilibra, mas ele precisa de jogadores como o Griezmann e de um Giroud lá na frente para escorar a bola para o gol. Tchouaméni também, né? Claro, cresceu muito também, né? Foi muito bem até agora. Nessa oportunidade, né, que caiu na mão dele. É um Griezmann mais cerebral, mais armador, um cara que participa mais da formatação do jogo. Não que ele não fizesse isso em 2018, mas ele participa agora de uma maneira muito mais efetiva, né? O Mbappé tem a capacidade de abrir espaço, de concluir bem, de ser um bom assistente. Ele é o cara da Copa e se a França passar da Inglaterra, vai continuar sendo. Ponto. Se não for o Mbappé, esse cara vai ser o Kane? Eu acho que sim. Porque se você perguntar para a maioria das pessoas que acompanham, que gostam da Copa do Mundo, falar, poxa, mas quantos gols fez o Harry Kane? Parece que ele fez um caminhão, ele fez só um. Mas quantos gols passaram pelo Harry Kane? Todos. Lembrando que a Inglaterra chega, né, fez 9 gols na primeira fase, fez 3 nas oitavas, é o melhor ataque da Copa. Pois é, acho que muito se deve a ele e ao não egoísmo do Harry Kane, né? Ele, ao contrário de uns e outros que a gente falou nesse podcast, o Harry Kane é muito mais colega, né? Muito mais um jogador do time e ele se sente à vontade, né, com a seleção da Inglaterra. Isso é muito legal, porque há um ambiente pesado, né, de críticas ao treinador, de rivalidades muito acirradas entre os clubes que esses caras jogam, né? A dificuldade, pô, mas como é que o Harry Kane vai ser amigo do Saka? São rivais diretos, não tem jeito. Tem muita gente na cultura do futebol inglês que não entende, não admite e até especialistas que falam que a seleção não dá certo há algum tempo pela rivalidade crescente, né? Pela proporção que tomou o futebol de clubes na Inglaterra. Mas longe disso, o Harry Kane é o agregador desse time e não só na parte psicológica. No campo, taticamente, ele é muito importante também. Joga muita bola. O Kane iria para dancinha, né? E vai para dancinha, sem dúvida. Sem dúvida. Umas coisinhas rápidas aqui. O Bellingham é a maior revelação da Copa? Olha, Fred, eu... Considera revelação alguém que está sendo apresentado para o mundo. Sim. Como o Gakpo, né? Que falamos no episódio anterior. Olha, eu acho que sim. Eu acho que... Mas, bom, vou ainda até aqui nesse caminho dizer que tem algumas outras peças que estão sendo apresentadas para o mundo. E aí eu vou incluir o Rafinha nesse grupo aí. Acho que ele... Apesar de ter chegado ao Barcelona, ele chega a um Barcelona que é muito diferente em termos de projeção nos últimos anos, com o Gakpo, com o Bellingham e com o Saka. Acho que esses são os grandes jovens jogadores até aqui da Copa do Mundo, os grandes jogadores que estão aparecendo, né, na Copa do Mundo. A consideração que eu faço é que o Bellingham tem 19 anos. Essa que é a grande diferença. Por isso que eu cravaria ele. Para a gente finalizar essa França e Inglaterra,
Se classificar, na minha opinião, muda esse rumo. Ok. E se for eliminado? Volta a ser o vexame? Volta a ser uma tragédia? Olha, ou talvez não, dá para repensar alguma coisa para os próximos anos? Muito pelo adversário, né? Porque ficou uma frustração contra a Croácia, porque a Croácia não jogava eficiente, mas era uma seleção mais pragmática em 2018, né? Sim. Então era bem até mais... pelo jeito que foi, saiu na frente, tomou virada. Pois é, eu acho que se esse jogo de quartas de final fosse a final de 2018, talvez o jogo seria muito mais interessante. Tranquilamente. Então, por isso ficou uma certa frustração. Dessa vez, não. Dessa vez, a Inglaterra, se for eliminada, vai ser eliminada por uma seleção que é a grande favorita. Mais uma coisinha só, pode ser que a gente volte a falar de Inglaterra mais pra frente, dependendo do que acontecer. Essa geração é melhor que a geração de Beckham, Gerrard, Lampard, Owen, Campbell, Cole. Uma dúvida, uma casquinha de banana para você escorregar. Eu acho que ainda não. Tem tudo para ser. Eu vejo mais potencial. Porque eu vejo mais jogadores com características que o futebol inglês não tinha. Na minha opinião, tem no bolo, tem 11 jogadores. No total, tem 11 jogadores melhores. Se a gente pegar um por um, não. Mas se pegar no bolo, os 11 são melhores que a geração de ouro, hein? Olha o que eu tô falando, hein? No total, se a gente comparar um por um, o Lampard jogava demais. O Lampard é melhor que o Henderson, óbvio. O Gerrard é melhor que o Henderson. Tô pra citar alguns aqui. O Ashley Cole é melhor que o Luke Shaw. O Kane não. O Kane estaria numa seleção ok. Sim. Né? O Walker, por exemplo, o Gary Neville não fica... Não. Né? O Walker é melhor. Mas você pegar os 11 e ele jogando junto, essa sim pode ser considerada uma geração de ouro. Que inclusive já ganhou competições, já é de ouro nas categorias de base, né, Pedro? Verdade. Bom, a gente vai fazer o nosso palpitômetro e fechar esse episódio então, mas a gente ainda vai citar aqui as seleções eliminadas. Esse é o Rotas da Bola na Copa do Mundo. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São 5 títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet tá junto com o futsal brasileiro pra gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da Seleção Brasileira de Futsal. Vamos juntos em busca da 6ª estrela. Episódio 17 do Rotas da Bola, falando sobre o outro lado da fase quartas de final. Palpitômetro para França e Inglaterra, Fred? O palpitômetro da semifinal, de maneira geral, eu atribuo Portugal como favorito. A França está naquele pacote Argentina e Holanda, que a gente falou no episódio anterior. A França está à frente. Então, pensando na questão desse favoritismo, dá para pensar no França e Portugal. Concordo. É uma sombra a Inglaterra eliminar a França? Não. É uma sombra a Holanda eliminar a Argentina, igual eu falei no episódio anterior? Não. Mas tá, um pouco acima, tá. Isso é a realidade. É isso. Leve favoritismo para Portugal e para a França. Concordo. Bom, onde a Suíça errou para ser eliminada por Portugal, Fred? Mudou o seu sistema de jogo. Pensou que ia jogar o Cristiano Ronaldo, que ia travar um jogador na defesa, ia fechar o cadeado. E, na verdade, fez o que não pode fazer com uma seleção que tinha um caminhão de opções rápidas, velozes, de movimentação constante. Dá espaço. Deu espaço, meu amigo. Um abraço. Um abraço. Errou. Feio. Agora eu vou te perguntar. E a Espanha? Dos eliminados das oitavas? Foi a maior decepção? De longe? De longe, eu acho que foi. De longe foi a grande decepção. Não pelo adversário, sem tirar nenhum mérito do adversário, mas pelo que prometia essa seleção que fez 7-0 no primeiro jogo. Achei que a seleção da Espanha teve muitas dificuldades na conclusão, parece até que gastou tudo lá na primeira rodada e os caras sentiram muito a pressão, principalmente na hora de bater os pênaltis, na hora decisiva, na prorrogação, em que deixou o adversário ter boas chances. Então acho que por esses fatores sim, a Espanha é decepção e não à toa o Luiz Henrique foi demitido. Senegal, Fred, poderia ter avançado? Poderia. Criou as primeiras chances do jogo contra a Inglaterra.
chegou com perigo na frente do Pickford, e aí o Pickford faz uma defesa realmente relevante, importante, que muda um pouquinho o perfil do jogo. Mas acho também, assim como outras seleções, a gente tem falado aqui, a Suíça foi inocente, a Coreia do Sul foi inocente, o Senegal abriu espaço também. O Senegal deixou jogar. Deixou jogar. Não sei se... a tática para um jogo desses, de mata-mata, não pode ser dar o espaço para o adversário jogar com a tranquilidade que a Inglaterra jogou. A Inglaterra se impôs porque tinha qualidade? Sim. Portugal, Brasil, para citar esses que eu falei, claro, tem qualidade para isso. Mas todos esses técnicos viram as seleções jogarem. Dá para tentar bloquear. Poderia ter... Se o Senegal faz 1-0 e se fecha, a história poderia ser um pouco diferente. Mas jogou aberto, concluiu mal, que é uma característica, inclusive, né? As seleções africanas pecam muito ainda, e é uma coisa histórica. Dominam o jogo, chegam algumas vezes, mas a finalização é um grande problema. É um grande problema. Com o Mané seria diferente? Talvez. Mas eu acho que deu muito espaço, poderia ter tirado, poderia ter feito o gol antes, se defendido. Mas a Inglaterra foi superior, por méritos da Inglaterra, mas acho que entregou demais o espaço. E aí, falar em espaço, como que joga tão distante do Lewandowski, uma seleção que tem o Lewandowski, Pedro? A Polônia poderia ter feito alguma coisa diferente? Sim, dada a vaga para o México. Tomar mais um gol e mais cartões. Pelo menos alguém julgar, né? Não, decepção. Fiquei decepcionado assim com o jogo da Polônia. Acho que não poderia ter outro resultado que não fosse uma classificação tranquila e serena da França nesse caso. O pior time das oitavas? Em termos de... Ser vistoso é uma palavra que é até uma ofensa falar vistoso e Polônia na mesma frase, né? Não pensei nisso, mas estratégia ruim, eu acho que foi um desastre, para falar. A participação da Polônia, apesar da classificação, para mim, um desastre. Concordo com você, Fred J. E aí a nossa análise e o balanço, né, daquelas seleções que foram eliminadas também, episódio 17, destacando aqui os jogos de quartas de final do sábado, com Marrocos enfrentando Portugal, com França e Inglaterra fazendo um grande clássico do futebol europeu na Copa do Mundo. Rotas da Bola está em otempo.com.br e também no youtube.com/otempo com imagens, no seu agregador de podcasts preferido para ouvir a gente também. Voltamos no 18 e aí já conheceremos os semifinalistas, hein, Fred? E muito mais, Pedro. Um abraço. Até mais. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento estrelabet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta, o Atacadão resolve.